Olá, pessoal. Vou mostrar mais uma aula da nossa disciplina de Cálculo 2, né? Continuar falando sobre vetores e a geometria do espaço. Hoje eu considero a nossa aula bem interessante, né? Porque a gente aplica alguns conhecimentos, né, na área da geometria, do espaço, né, em algum software gráfico, que no caso a gente vai usar o GeoGebra, né? Que é o software que eu considero que todos têm uma possibilidade de ter um melhor acesso, né? Já que ele tem uma versão web, versão desktop, enfim. Então, nesse contexto, né, de pandemia, onde nem todos têm acesso à internet, ou então a um dispositivo que, que tenha uma capacidade de processamento mais robusta, né? Então, eu considero o GeoGebra um software bem acessível nesse sentido. Então, a gente vai estudar um pouquinho de cilindros e superfícies quádricas, tá? A gente já, a gente já estudou algumas, né, nesse capítulo. E a gente vai aprender a esboçar esses gráficos, né, para que a gente consiga entender, né, que, ao meu ver, é o mais importante, a configuração dessas superfícies, né? Na engenharia, você se depara em diversas situações em que essa visualização 3D ela é muito importante, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade que vocês têm de aprofundar o conhecimento de vocês, né, agora, nessa parte, né, dessas superfícies geométricas, aprender como gerá-las, né, e entender, entender o processamento delas, entender assim, conhecimentos que vocês já viram no nível médio, né? Acho que aplica esse conhecimento numa aula prática, tá? Então, a gente vai aprender, né, como esboçar o gráfico dessas superfícies, né, em que para a gente esboçar o gráfico, né, dessas superfícies 3D, é importante a gente determinar a interseção da superfície com os planos paralelos aos planos coordenados. Ou seja, você vai esboçar essa superfície geométrica, né, essas quádricas, um cilindro, entre outras, e a ideia é que você gere planos, né, superfícies planas que vão interceptar, que vão ser paralelos aos planos coordenados, tá? Então, essas curvas que são planas, a gente chama de cortes, né? Ou seções transversais. Então, você vai fazer cortes nas suas superfícies, tá? Mas a gente vai ver na prática isso aí, tá? Bem, primeiramente vai estudar cilindros, tá? Que é uma superfície constituída de todas as retas, né? Que são chamadas de geratrizes, porque são essas retas que geram essa superfície, tá? E essas retas elas são paralelas a uma reta dada e que passa por uma curva plana, tá? Ah, a pessoa não está entendendo nada disso aqui. Vamos lá, vamos entender. Tá? Vamos aprender fazendo, né? Então ele vai dizer assim: esboce o gráfico da superfície z igual a x quadrado, tá? Então, antes da gente plotar, a gente vai fazer algumas observações, né? A equação desse gráfico não envolve y. Como é que eu sei disso? É só olhar para a equação lá, z igual a x quadrado. Não tem nenhum componente y aí, tá? Então, o que, que significa dizer que eu não, que essa superfície ela não envolve o y, né? Isso significa que qualquer plano que é vertical, né, com uma equação y igual a k, em paralelo com o plano XZ, vai interceptar o gráfico, tá? De uma curva com a equação zx quadrado, tá? Sendo os cortes verticais para parábolas. Ai, professora, tá difícil. Vamos fazer? Vamos lá.
Aqui a gente tem o GeoGebra, né? Estou usando a versão web, tá? No geogebra.org. Aqui é o GeoGebra que nós estamos acostumados a trabalhar. Só que essa equação aqui, tá? A gente está trabalhando com superfícies que são 3D, né? Então a gente vai bem aqui, ó. Calculadora 3D, tá? Que aí você vai ver os três eixos. Você vai ver o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Então lá na atividade, ele pede para plotar o gráfico de Z igual a x quadrado, tá? Então a gente plota Z igual a x quadrado, como a gente fazia lá no GeoGebra com duas dimensões. Aí olha só. Então essa aqui é a superfície que foi gerada, tá? Então o que é que a gente pode fazer? Olha só como o GeoGebra ele é bacana. Você plotou aqui a equação, né? E ele gera o gráfico daquela equação. Então você consegue, né, entender, você consegue ver essa superfície gerada nas três dimensões, ó. Você visualiza isso. Ó. Você vai ver aqui, olha. Aqui você vai ver o eixo X, que está em vermelho, né? Então você vai ver os pontos aqui dessa superfície, né? E seus correspondentes em X. Esse azul é o Z, então você vai ter esses pontos verticais, né? E percebam que ele se estende ao longo do eixo Y, né? Ou seja, essa superfície ela se estende por todo o eixo Y, ou seja, é indiferente o valor de Y aqui, tá? É indiferente. Então você pode, que foi o que ele disse, né, na primeira observação, que eu posso dizer assim: y igual a k. Então ele vai gerar, olha só, percebam o que foi que ele disse aqui na primeira, aqui no primeiro slide, né? Ele fala assim, que existem cortes, né, que são planos, que são paralelos aos eixos coordenados, né? Quais são os eixos coordenados? São, no nosso caso, que a gente está no 3D, então a gente tem o X, o Y e o Z. Então esses são os eixos coordenados, tá? Então você pode definir planos que são paralelos a esse eixo coordenado, né? Então aqui, por exemplo, a gente escolheu o eixo. Se você olhar para esse plano que apareceu aqui, o plano em azul, ele é um eixo paralelo, né? Ele é paralelo a algum eixo coordenado, tá? Então ele vai ser paralelo, né? Ele vai atravessar, ele está atravessando, ele está cortando essa superfície, tá? É como se ele estivesse dividindo, tá? A sua superfície em dois, ou seja, tem a superfície, tá? Que no caso, esse plano é no y igual a k, ou seja, este ponto bem aqui, tá? É o ponto onde o y é igual a k. Que nesse caso, tá? O k é igual a 1, tá? O k, ele é igual a 1. Deixa eu vir ele aqui. Aqui assim. Pronto. Se você for prestar atenção, bem aqui, onde esse plano está atravessando o eixo y, o k é igual a 1. E aqui você determina, olha, quando você gera uma variável, né, na verdade uma constante, você está dizendo que y é igual a k.
ele já cria esse controle aqui, ó. Tá? Ele cria esse controle aqui, onde você vai variando o valor de K, e você pode observar, né, que o K, que esse plano, né, que esse K determina o plano. Esse K, ele está passeando pelo eixo Y e está fazendo cortes, né? Ele está fazendo cortes nessa superfície. E se você olha essa superfície de frente, né, esse corte, né, você está olhando aqui, qual é o formato desse corte? Qual é o formato desse corte que ele está gerando aqui nessa superfície, né? Essa superfície Z. Você está gerando uma parábola, tá? A interseção desse corte, desse plano, tá? Com a superfície do cilindro é uma parábola, tá? Deixa eu ver se eu consigo representar esse corte bem aqui. Tá? A gente sai aqui da calculadora e a gente clica aqui na interseção. Você vai clicar aqui e aqui. Tá? Aí você gerou essa interseção. O que é essa interseção? Ele vai mostrar uma linha, tá? Que está interceptando as duas superfícies, tá? Então, quando você clica aqui, interseção de duas, ele vai te dar uma dica aqui, olha. Selecione duas superfícies, tá? Então, aqui eu selecionei o plano e selecionei a superfície Z, tá? Quando você seleciona, ele vai mostrar a interseção, tá? Aí, se eu clicar aqui, em cima da interseção, eu posso mandar criar vista 2D. Ó. Então, eu vou criar essa vista 2D, ou seja, ele está me mostrando, né, uma visão frontal do que está formando essa interseção, né? Ou seja, ele está formando aqui, tá? Uma parábola. Então, aqui você consegue perceber bem que a interseção entre o plano e a superfície vermelhinha é uma parábola, tá? Você deixa isso bem evidente, tá? Então, vamos aqui. Então, foi isso que ele quis dizer aqui, né? Bom, como a equação não envolve y, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer plano vertical com a equação y igual a k, tá? Onde essa equação y igual a k, esse plano, né? Ele está em paralelo com o plano xz, tá? Então, esse plano y vai interceptar o gráfico de uma curva, tá? Com a equação z igual a x, ou seja, a interseção da superfície z com a superfície y são cortes verticais, tá? No formato de parábolas, ok? Então, esse gráfico z, tá? É uma superfície chamada de cilindro parabólico, porque ele é constituído por um número infinito de cópias deslocadas da mesma parábola, tá? Percebam, né? Eu posso gerar aqui infinitas parábolas se eu fizer vários cortes. Por exemplo, eu posso, vou ver se eu consigo gerar aqui, por exemplo, um y igual a k mais 1. Ó.
Posso gerar outro y igual a k mais 2, mais 3. Tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir variando aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Deixa eu ir variando agora o K. Ó, tá vendo? Aqui eu criei 3 superfícies para que vocês observassem que qualquer seção que seja paralela ao plano XZ, tá? Ele vai cortar esse gráfico em hipérboles, em parábolas, tá? Ele vai gerar diversas parábolas, tá? Então tá aqui, ó. Você pode perceber que ele gera diversas parábolas, tá? Então esse aqui é chamado cilindro parabólico, tá? O que eu posso fazer para mostrar mais coisas para vocês? Eu posso... Cadê? Eu posso escolher... Eu nem precisava ter gerado esse aqui, deixa eu apagar. Tá? Eu tenho esse plano aqui, né? E eu posso mandar exibir rastros, né? Ou seja, à medida que eu vou variando a interseção do plano com a superfície cilíndrica, ele vai, ó, ele vai gerando para mim, ó, as diversas superfícies, possibilidades de planos que cortam a superfície cilíndrica. Ó, se fizer uma, tá? Vista superior, né? Então, assim, você pode navegar aqui para você entender melhor o que você está construindo, tá? Certinho? Então, vamos continuar. Tá, então isso aqui eu já plotei, né? Um cilindro parabólico, tá? Aqui eu também posso fazer cortes horizontais, né? Eu posso, por exemplo, definir outras superfícies nesse gráfico, tá? Deixa eu apagar aqui. Nossa, apaguei a superfície. Tá. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso atribuir valores. Ver se eu acerto aqui isso. Eu posso atribuir valores, por exemplo, para Z. Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma reta por exemplo, Z igual a 2, tá? Ou seja, aqui eu estou gerando um corte, tá? Em um outro plano, tá? Eu estou fazendo um corte no eixo Z,
né? Então, ele vai atravessar essa superfície, esse cilindro, tá? Quando z for igual a 2, ok? Então, ele vai gerar, neste caso, ele vai gerar uma superfície, tá? Esse corte, uma superfície retangular, tá certo? Também posso fazer, tá? Gerar uma reta H, por exemplo, z igual a, vou dizer que z é igual a 3. Desculpa, x igual a 3, tá? Então, quando x igual a 3, então, percebam que o 3, que quando eu faço g igual a 3, que x igual a 3, ele não atravessa o plano gerado, ou seja, o plano, a reta que está cruzando o eixo z, ele não faz parte, tá, da minha superfície cilíndrica, do meu cilindro, né? Por quê? Porque o meu domínio, tá? Aí eu tenho que lembrar, né, dos possíveis valores de x. Na verdade, ele não está representado aqui, tá? Ele encontra a interseção entre esse meu plano x e o cilindro, tá? A superfície cilíndrica. Talvez eles se encontrem lá no infinito, né? Ou seja, quando o meu x é igual a 3, tá? Qual é o valor de z? O valor de z é igual a 9, né? Por quê? Porque z é igual a x quadrado. Se o meu x é 3, então meu z é igual a 9. E aqui eu não estou representando, tá? Aqui eu represento até z igual a 4. Aí eu diminuo o zoom, né? Agora sim. Se eu diminuir o zoom, aí você vai, eu estou vendo aqui até mais ou menos z igual a 10, tá? Então percebam que ele está tocando a superfície cilíndrica, tá? Mais lá em cima. Quando a gente não sabe o que é, quando a gente não está conseguindo visualizar, a gente diz que é no infinito, tá? Tá certo? O que mais? Chega, eu posso mostrar aqui para vocês. Né? Eu posso estabelecer diversos valores de x, né? Vamos supor x igual a 1. X igual a 1. Tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom de novo. Para a gente conseguir ver melhor. Tá? Então percebam, né, que eu estou mostrando aqui, o que eu estou mostrando aqui são seções, né, são cortes que são feitos na superfície. E a gente tenta entender o que acontece nesses cortes, né? Que formas elas geram, tá? Então, quando a gente trabalha com engenharia, né, tem algumas áreas da engenharia que utiliza bastante isso, tá? Esse conhecimento. Então, por isso que é importante a gente entender, tá? O que gera, como construir, né, para a gente tentar trabalhar alguns conceitos da engenharia no futuro, certo? Bom, aqui é outro exemplo, né? Identifique e esboce as superfícies. Agora eu tenho uma outra superfície, x² mais y² igual a 1. Eu vou gravar isso aqui, tá? Como cilindro parabólico. Tá? Vou limpar e vou gerar agora a próxima função. X². Qual é a função?
x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Igual a 1. Pronto. Bom, agora gerou um cilindro, né? Gerou um cilindro. Um cilindro, né? Que a gente consegue perceber que o centro do cilindro, ele tá na interseção dos eixos coordenados. Tá? Então, só olhando aqui eu consigo perceber, como é que eu sei que está bem no eixo? Porque, por exemplo, o raio, deixa eu ampliar aqui. Deixa eu tirar esse plano. Eu consigo perceber que aqui, né, à direita do eixo Z e à esquerda do eixo Z, ele tem o mesmo tamanho, né? E que é igual, ó, se eu der uma vista de cima, uma vista superior, tá? Eu percebo que isso aqui é uma circunferência, né? Que esse é próprio do cilindro, né? Todos aqui já sabem. E que fica melhor, que eu visualizo melhor quando eu faço um corte, né? Aqui. Como é que eu faço esse corte? Aqui eu... Vejam, percebam que esse cilindro, tá? Ele se estende ao longo do meu eixo Z. Como é que eu sei isso? Percebam que o Z, ele não faz parte da equação, né? Então, ele é indiferente. O formato dessa superfície, ele é o mesmo, independente do valor de Z, tá? Então, ele é independente de Z, ele não possui a informação de Z, ou seja, Z, ele é independente, tá? Então, eu posso dizer que Z, da mesma forma, Z é igual a K, tá? Então, quando eu digo que Z é igual a K, eu vou gerar um plano que vai cortar, que vai atravessar paralelamente o eixo X e Y, tá? E que eu posso variar esse valor de K, que eu vou variando, né? Eu vou passeando, esse plano vai passear pela forma, né? Por esse cilindro, tá? Aí, para visualizar melhor, eu posso fazer isso aqui. Eu vou marcar a interseção entre essas duas superfícies, né? Aí vamos visualizar. Ó, aí olhando, né, de cima, uma vista superior, eu consigo visualizar bem a interseção do plano Z com a superfície cilíndrica, tá? E o que eu posso fazer? Eu posso criar uma vista 2D. Pera lá. Ele está processando, na verdade. Porque como eu estou usando a versão web, ela é mais lenta mesmo, tá? Então a gente tem que esperar um pouquinho. Então eu clico em cima da vista. Ó, ele criou. Isso aqui eu queria... Ele estava processando. Deixa eu ver se eu consigo desfazer. Tá muito lento isso aqui.
Bora ver se ele termina de processar isso. Vou dar um refresh aqui, tá, gente? Não tem problema, eu faço de novo. Acho que vai ser mais rápido. X, a superfície será essa aqui, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aí aqui eu digo que y é igual a k. Tá? E aí eu vou... Desculpa, não é y igual a k. É z igual a k. Aí agora eu vou criar a interseção. Criei a interseção, eu vou criar uma vista para ela. Tá? Pronto. É aqui que eu queria chegar. O que acontece, né? A gente... o conhecimento que a gente tem de cilindro mostra que isso aqui, que essa informação da equação é o raio, tá? E que se eu mudar deixa eu colocar aqui. Eu posso fazer diversos testes. Posso colocar, por exemplo, um valor menor que 1. Esse está travando. Isso aqui não era mais nem para existir. Ele está completamente travado. Deixa eu dar um refresh aqui de novo. É assim mesmo, tá, gente? A gente vai tentando, fazendo, testando, aprendendo. Então, esse aqui, é isso que eu queria mostrar. É um cilindro, tá? Que se você olha direitinho, você percebe que ele tem um raio igual a 1, tá? Deixa eu criar a vista, que é sempre, deixa eu criar a interseção, que é bem melhor para poder você sempre visualizar, tá? Então, eu criei essa interseção. E eu posso gerar um outro cilindro, né? Vamos ver como é que fica se eu testar com um cilindro de raio 0,5. Olha aí, ó. Então aqui, deixa eu criar uma vista para ele também. Deixa só eu apagar esse aqui, só para eu ver a interseção.
Então, eu vou criar duas interseções. Interseção do plano com esse outro cilindro, tá? Então, percebam que esse valor que tem à direita da igualdade, ele representa o raio, tá? Do círculo, da circunferência, né? Do cilindro, tá? Tá certo? Então, eu queria mostrar isso para vocês, que vocês têm como criar diversas coisas aqui, né? Mas vamos voltar para a nossa equação original, o nosso objeto original. Vou apagar esse aqui. Tá? E vou mostrar a vista vou fazer Z igual a K. Tá? Vou variar o K. Olha, eu gerei um plano que vai navegar, né? Que vai passear pelo cilindro. Se por acaso eu posso gerar um rastro, né? Deixa eu gerar um rastro dele passeando. Vou fazer uma aqui frontal. Vai ficar só o plano Z igual a K, tá? Quando eu mando exibir o rastro, olha o que acontece. Ele corta, ele secciona, tá? Ele secciona o cilindro em que ele divide o cilindro em diversas partes, né? Gerando diversos círculos no centro, tá? Então você consegue perceber isso, certo? Então vamos lá. Então esse cilindro é esse cilindro aqui, tá? Onde o cilindro ele vai, ele se forma, tá? Ao longo do eixo Z. Agora tem o contrário, né? Onde nessa equação aqui eu não tenho o x, né? Então isso aqui ele tem o mesmo formato, né? O x quadrado, y quadrado igual a 1. Só que aqui eu não tenho o x. Então, se aqui eu não tinha o z e ele passeava pelo eixo z, ou seja, o cilindro ele se distribuía ao longo do eixo z, aqui é o contrário. Aqui, como não tem o x, ele está passeando pelo eixo x. Ou seja, se a gente gerar uma superfície plana, tá? Eu vou apagar esse aqui. Vou apagar, tá? Deixa eu limpar tudo. Não vou gravar. Então, vou gerar novamente um, tá? Então, nesse aqui, como eu disse, o que a gente tem, tá? É uma superfície independente de x, tá? Então, ele é uma superfície que ela percorre o eixo x, ou seja, ela se desenvolve ao longo do eixo x, tá? E que agora, para eu seccionar, para eu gerar planos que estão cruzando esse cilindro, né? Eu posso fazer assim, x igual a k, tá? Ou seja, eu seccionei o cilindro. Tá? Eu vou gerar um plano que ele é paralelo ao eixo x, ao eixo z e y. Percebam, olha aqui, ó. Percebam que aqui, olha, eu tenho meu plano azul que está cruzando o eixo x e que ele é paralelo às coordenadas, né, ao plano y, que é o tá em verde, e o
e o Z, tá? E que da mesma forma, né, se eu criar diversos planos que cortam aqui, eu vou seccionar esse cilindro, né, e gerar várias circunferências, como a gente gerou no outro, tá? E que eu posso seccionar esse cilindro de um outro jeito. Eu posso dizer, por exemplo, que eu posso criar um plano igual a Z igual a 2. Tá? Esse plano Z igual a 2, ele não corta o cilindro. Por quê? Porque o meu raio é igual a 1. Como é que eu sei que o raio é igual a 1? Ah, professor, eu estou vendo aqui. Deixa eu criar uma interseção para ficar melhor. Eu estou vendo, tá? Se eu olhar de frente, marcar o mover aqui. Então, se eu olhar de frente se eu olhar de frente isso aqui, ó, eu vejo que é uma circunferência e que o raio desse cilindro aqui, né, desse círculo que no centro, ele é um raio igual a 1, tá? E o plano que eu mandei fazer é em Z igual a 2. Então, para ele cruzar o cilindro, né, esse plano, nesse sentido, né, esse plano, eu tenho que dizer, por exemplo, que o meu Z é igual a 0,5. Então, o que eu percebo? O que eu percebo aqui? Que eu estou gerando, né, uma outra superfície. Eu estou seccionando ele de uma outra forma. Olha aqui, ó. Olha a vista dele. Deixa eu plotar essa vista em 2D que você vai ver. Se eu olhar ele daqui, essa vista eu não estou conseguindo visualizar. Fiz montagem. Olha. Mas se eu olhar essa vista de cima, tá? Eu percebo que este plano ele forma com o cilindro, tá? Ele forma com o cilindro uma superfície que é retangular, né? Então ele gera um retângulo, tá? Ele está gerando um retângulo, ok? Então vamos continuar. Então isso foi um cilindro, né? Vamos falar agora sobre superfícies quádricas, né? Essas superfícies quádricas, tá? Elas geram gráficos que possuem uma equação de segundo grau nas três variáveis, tanto no eixo x, y e z, tá? Percebam que o cilindro ele era uma equação, ele tinha variáveis que eram ao quadrado apenas em dois eixos. E para ele ser considerado uma superfície quádrica, ele precisa, né, ter as três variáveis x, y, z elevado ao quadrado, tá? Então aqui eu tenho a equação que ela é mais geral, ela é a genérica das superfícies quádricas, onde essas letras em maiúsculas são as constantes, né? E aqui eu tenho as variáveis x, y e z ao quadrado. Eu também tenho as combinações de x, y e z, tá? E eu também tenho, tá,
as representantes x, y e z sozinhas, né? Isoladas. E eu também tenho uma constante, tá? Aí aqui ele dá um exemplo, né? Utilize cortes para fazer o esboço da superfície quádrica com esta equação aqui, né? Ou seja, aqui ele está te ensinando como gerar essa superfície quádrica sem ter, por exemplo, um GeoGebra da vida, né? Ou seja, você vai gerar essa superfície quádrica apenas com os cortes. Ou seja, você vai gerar cortes, tá? Que vão cruzar os eixos. Se um corte cruza um eixo, né? Então, em algum momento, o valor dessa variável que está cruzando o eixo é igual a zero. Por exemplo, tá? Se eu substituir aqui nesta equação, né? Um z igual a zero, tá? Ou seja, esse valor aqui vai ser igual a zero. O que vai me restar? Vai restar apenas o plano x e y, né? Então, vai ter apenas x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, tá? Esta equação que sobra, x quadrado mais y quadrado sobre 9 igual a 1, ela é a equação de uma elipse. Eu até deixei bem aqui a equação genérica de uma elipse, tá? O formato, tá? Ou seja, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ou seja, aqui, que é a minha equação da elipse, tá? O que é o meu a quadrado? É 1, né? Porque fica x quadrado sobre 1. Mais y quadrado sobre b quadrado. O que é b quadrado? B quadrado é esse valor que dá 9, né? Que é elevado ao quadrado dá 9. Então, é y quadrado sobre 3 ao quadrado, que dá 9, igual a 1. Então, essa aqui é a equação de uma elipse. Então, o que vai acontecer? Se eu for aqui no GeoGebra, tá? Deixa eu limpar aqui. E colocar x quadrado mais y ao quadrado dividido por 9 igual a 1, vai gerar uma elipse, tá? Vai gerar uma elipse. Tá? Percebam que por onde essa elipse está se estendendo? Essa elipse está se estendendo ao longo do eixo Z. Né? Como é que a gente sabe? Eu precisava do GeoGebra para ver isso? Não precisava, porque eu sei que ela se estende pelo eixo que não está representado na equação. Tá? Então, da mesma forma, se eu disser que Z igual a K, tá? Eu vou seccionar esse cilindro, essa elipse, tá? Em cilindros, né? Ou seja, ó, a gente está gerando cilindros, tá? Então, isso aqui gera um cilindro, tá? E foi isso que a gente fez, né? Em geral, o corte horizontal no plano Z igual a K, que foi o que nós fizemos, é igual a esta equação aqui, tá? Porque para eu gerar este cilindro aqui, né, que foi o primeiro, que foi o inicial, nós dissemos que Z era igual a zero. Aqui, Z é igual a zero, tá? Que é justamente na origem do Z. Deixa eu mostrar aqui a interseção. Essa superfície e essa superfície, tá? Então, no Z igual a zero. Tá certo? Aí, se eu for olhar aqui de frente, eu consigo perceber que ele está
no Z igual a zero. E aqui eu estou percorrendo o eixo Z. Eu estou cruzando, eu estou seccionando este cilindro. Ou seja, eu estou atribuindo valores para Z. Por quê? Porque eu disse que Z era igual a K. E K é igual a 1,2. Tá? Então, eu estou gerando diversos cilindros. Que é isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas o que está acontecendo? Ah, está acontecendo alguma coisa diferente, né? Porque aqui, x, quando eu atribuo valores para z, o que acontece com essa... agora eu vou analisar a superfície quádrica, tá? Eu não vou analisar a elipse, né? Eu vou analisar como que se comporta essa superfície quádrica quando eu vario o z, né? Quando eu vario o z, quando eu digo que z é igual a k, o que acontece? Eu digo que x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 9 é igual a 1 menos k quadrado sobre 4. Por quê? Porque o termo referente a z eu passei para a direita, tá? Então, desse lado aqui é um cilindro, é uma elipse, desculpa, não consigo tirar o cilindro da cabeça. Só que agora eu estou variando esta informação aqui, tá? Eu estou subtraindo um valor desse 1 aqui, tá? Então, por exemplo, quando K é igual a zero, tá? Quando K é igual a zero, então a gente percebe que 1 menos 0 é 1. Então, eu vou deixar, né, a elipse originalmente, no 2D. Agora, por exemplo, quando eu digo que K é igual a 1, então aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 4, tá? Então, vai ficar 1 menos 1 sobre 4, tá? Então, eu estou variando esse valor, tá? Essa elipse. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Por que ele trabalha dessa forma? Ele está dizendo que isso aqui continuará sendo uma elipse, tá? Desde que k quadrado seja menor que 4, tá? Por quê? Porque quando k for igual a 4, vai ficar... Quando k ao quadrado for igual a 4, esse valor do numerador, tá? O valor dessa fração aqui vai ser 1. E 1 menos 1 vai ser igual a 0. Então, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado dividido por 9 igual a 0. O que será que gera quando x quadrado mais y ao quadrado sobre 9 é igual a 0? Como será que fica a minha elipse? Ela some, né? Não é mais uma elipse, ela é qualquer coisa menos uma elipse. Tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Ele quer dizer que o k ao quadrado precisa ser menor que 4, porque isso aqui precisa existir, tá? Então, se k quadrado tem que ser menor que 4, como o k está ao quadrado, então, no máximo, o valor de k tem que ir de menos 2 até 2, ou seja, menos 2 ao quadrado é 4. Então, aqui, ele não pode ser igual a 2. Então, ele tem que ser maior que menos 2 e menor que 4. Tá? Então, ele precisa variar de menos 2 a 2. Tá certo? Posso fazer, por exemplo, aqui 1 menos k quadrado. Vamos ver como é que fica? Sobre 4.
Ah, não sei o que aconteceu. Espera lá. Deixa eu apagar isso aqui. Bora ver o que ele gera aqui. Vou colocar K, estabelecer aqui uma fração. K igual a 1, tá? Dei uma constante. Então, aqui vai ser 1 menos K ao quadrado dividido por 4. Ó. Então, ele gerou novamente uma elipse, né? Vamos variar o K? O K, ele disse que tem que variar de menos 2 a 2, tá? Então, você vai aqui nesse controle deslizante. E ele vai variar de menos 2 até 2. Até 2. Então, tá. Ó. Então, eu vou variando. Olha só o que vai acontecer. Eu vou gerar um plano Z igual a K. Eu vou criar a interseção entre elas. E vou gerar uma vista 2D. Tá? Então, tá aqui essa vista 2D. Então, vamos variar o K e vamos ver como é que ele fica, ó. Percebam que a circunferência, né, o raio da elipse, tá? Quando ele vai chegando em menos 2, ele vai praticamente sumir. Aí ele vai, cresce, 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 cresce. Atinge o auge dele quando K é igual a 0. Né? E ele vai diminuindo de novo até chegar em 2. Certo? Então, vamos continuar. Então, essa aqui é apenas a vista em Z, tá? Quando eu coloco Z igual a 0. Agora, eu preciso também fazer esse estudo nos outros cortes, né? Quando eu faço um corte, tá? No eixo Y e no eixo X, tá? Como é que eu faço? Eu digo que X é igual a 0. Quando X é igual a 0, eu vou limpar aqui, tá, gente? Quando X é igual a 0, como é que fica a minha forma? Eu vou zerar isso aqui, então vai ficar y² sobre 9 mais y² sobre 4, igual a 1. Y² sobre 9 mais sobre 9 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Tá? O que foi que eu gerei novamente? Né? Eu gerei uma elipse também, né? Eu gerei uma elipse. Só que como eu estou usando o sistema 3D, ele aparece de forma 3D, mas ele é uma elipse, tá? Então, da mesma forma, eu vou tentar definir a variação
a variação da minha elipse, né? Ou seja, eu vou substituir x por k, ou seja, vai ficar y ao quadrado sobre 9 mais e quadrado sobre 4 igual a 1, menos k quadrado, ou seja, eu estou dizendo que meu x é igual a k, tá? Então, o requisito, tá, para que essa elipse exista é que aqui seja 1, né? Seja no máximo, o valor máximo é 1, tá? Tá certo? E que ele não pode ser 0. Ou seja, o K, na verdade, o resultado disso aqui não pode ser 0, tá? Então, o que zera essa equação aqui do lado direito? É quando K é igual a 1, tá? Então, o K ele vai variar de menos 1 até 1. Então, a gente pode fazer o mesmo trabalho que nós fizemos, tá? O mesmo trabalho que nós fizemos no corte do eixo Z. Então, eu vou dizer que K é igual a 1. Tá? E eu vou incluir aqui menos K ao quadrado, tá? Então, olha só. Ó, até onde ele vai? Quando ele chega no K igual a 1, ou seja, aqui é bom eu definir os limites de K, né? Ele vai de menos 1 até 1. Tá? Ó. Então, enquanto ele tiver de menos 1 a 1, a elipse existe. Quando ele ultrapassa esses limites, ela não existe mais. Tá? E a mesma coisa, né, eu faço zerando, primeiramente, o y, tá? Se eu zerar essa parcela aqui, eu vou ficar com x quadrado mais e quadrado sobre 4 igual a 1. Vai ser essa elipse. E eu vou fazer agora o mesmo estudo, quando o meu y é igual a k. Tá? Então, vai ficar x quadrado mais e quadrado sobre 4 igual a 1, menos k quadrado sobre 9. E vou variar. Vou deixar essa verificação dos limites, né, de K nesse corte para vocês fazerem, tá bom? É a mesma ideia do que nós fizemos para X e para Z, tá certo? Aí, qual é a ideia, né? Então, a gente, tanto esses cortes, tanto em X, como em Y, como em Z, geram elipses, tá? Então, em todas as dimensões eu tenho elipses. O que vai variar na elipse de cada dimensão são os limites dela, tá? Ou seja, quando no meu eixo X, essa elipse ela vai variar de no máximo 1. No meu eixo Y, ela vai variar de no máximo 3. E no meu eixo Z, ela vai variar de no máximo 2, tá? Então, aqui eu vou gerar agora essa quádrica aqui para vocês perceberem esses limites, tá? Deixa eu fazer aqui. Aqui é 1. Eu vou gerar aquela quádrica, tá? Vou fazer bonitinho como tá lá no exemplo. Ó. Então, percebam que aqui eu tenho essa quádrica, ó. Ele ocupa, ó. Ele está ocupando todos os eixos, tá? E que aqui no eixo, quando eu tenho ela assim, ou seja, esse em vermelho é o eixo X, tá? Então, percebam que no eixo X, ele vai variar de menos 1 até 1,
que coincide justamente com o que encontramos aqui, ó. No eixo x, né, ou seja, quando meu x igual a k, ele vai variar de menos 1 até 1. Vamos ver no eixo y agora que ele vai variar de menos 3 até 3. Vamos confirmar. O eixo y é esse em verde aqui, ó. Então, percebam que se eu fizer esse corte aqui, ele vai variar de menos 3 até 3, tá? De menos 3 até 3. E no eixo Z, que foi o que nós vimos primeiramente, ele está variando de... Cadê o eixo Z? Aqui é o eixo Y, né? E aqui o eixo Z, de menos 2 até 2, tá? Então, nas 3 dimensões, os 3 cortes, tá? Eles têm o formato de uma elipse, tá? Então, quando eu tenho todos os cortes, né, nas 3 dimensões, no formato de elipse, essa figura, essa superfície quádrica, ela é chamada de elipsoide, tá? Aqui eu tenho a representação de algumas quádricas, né? Aqui eu tenho meu elipsoide, eu tenho a equação, tá, do elipsoide, onde todos os cortes são elipses, tá? Aqui eu tenho o paraboloide elíptico. Aqui eu tenho o formato dele, né? E aqui eu tenho a descrição dos cortes, tá? Cortes horizontais são elipses, cortes verticais são parábolas, tá? Aqui eu tenho um paraboloide hiperbólico, né? Que aqui você vai ver que é a equação de uma cela, né? Forma uma cela de um cavalo. Então, aqui eu tenho a equação dele e tenho que os cortes são hipérboles, tá? Aqui eu tenho o cone, né? Onde os cortes horizontais, os cortes que eu faço nas horizontais, são elipses, tá? E os cortes nas verticais são planos, né? Ou seja, dá para fazer todo esse estudo que nós fizemos no elipsoide, tá? Com os cortes, né? Aqui, com todas aquelas figuras, tá? Quádricas. Por exemplo, eu digo que x é igual a k. Tá? Se eu digo que x é igual a k, se eu variar k o que está acontecendo? Se eu variar k, este plano aqui, né, se eu colocar a vista, eu tenho que criar uma... Não vou fazer isso agora. Mas você percebe que se eu passeio pelo eixo x, variando, né, o valor do x, tá, eu estou diminuindo a elipse do corte, que nós já mostramos, que quando eu corto, é uma elipse, tá? E se por acaso eu colocar, eu disser aqui que no lugar do x é k, aqui eu não estou variando, né? Então, na verdade, isso aqui eu estou tirando do meu eixo x, tá? Vamos voltar. Então, é isso, né? Eu tenho que avaliar essas vistas, esses cortes, tá? Para eu ver legal o corte, eu gero essas interseções, tá? E para eu ver legal como que esse corte está variando, eu posso criar vista para eles, né?
Aí é só eu ir mudando, olha. Aumentando, quando tá chegando em um, ó. Tá? Então era isso, gente, que eu tinha para hoje, tá? Agradeço vocês e até a próxima aula.